Meus amigos, fim de mais uma semana da NFL, semana bastante atípica porque tivemos jogos na quinta, no domingo, na segunda, na terça, mas foi legal mesmo. 4 times ficaram de folga nessa semana, Packers, Lions, Broncos e Patriots, esses dois últimos forçadamente por casos de Covid no time dos Patriots. O jogo foi adiado para a semana que vem, eu falo mais disso no final desse vídeo aqui. Então hoje vamos falar sobre os jogos dessa semana, jogos muito legais, jogos tensos, notícias ruins, notícias bem legais. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Como eu disse pra vocês, a semana começou na quinta-feira com esse jogo maravilhoso. E olha só, mais uma derrota para os Buccaneers. Eles vinham de um crescendo absurdo e aí perderam o seu segundo jogo na temporada. Os Bucs perderam de 20-19 para os Bears. Bears estão 4-1 e os Bucs 3-2. Eu já fiz o vídeo na sexta-feira falando sobre isso e pagando a minha prenda. Para quem não viu, vai lá. E aí, o jogo ficou conhecido pela confusão bizarra do Tom Brady na quarta descida, que ele pensava que ainda era uma terceira descida. Acontece, ele mesmo tá brincando com a situação, apesar de ser um erro bizarro. E é como eu disse no vídeo de sexta-feira, o Nick Foles fez um jogo ruim, passes péssimos, mas ele é um cara inteligente, e é o que muita gente diz, melhor um QB inteligente que às vezes não faz os passes direito do que o contrário. Ele fez a jogada mais importante, que fez com que os Bears chegassem perto o suficiente para chutar, e o Cairo Santos, brasileiro kicker da NFL, com 2 chutes muito importantes nesse jogo, especialmente o último que deu a vitória para os Bears contra os Buccaneers. O nosso brasileirão fazendo o Tom Brady ficar triste, meus amigos. Os Bears estão 4-1, olha só. Começamos no domingo com um jogaço entre Panthers e Falcons, vitória dos Panthers 23-16 nesse duelo de divisão, os Panthers 3-2, quem diria, e os Falcons 0-5. Claro, já estava demorando. Dan Quinn, o técnico dos Falcons, e o general manager, o Thomas Dimitroff, demitidos. É o primeiro 0-5 dos Falcons desde 1997. Eu fico meio triste pelo Matt Ryan, porque eu sei o quanto o Matt Ryan é bom. E a gente já sabe disso desde que ele foi MVP lá em 2016, foi pro Super Bowl. Ele é realmente um quarterback especial, mas chega dos Falcons aqui, porque a gente já sabia os problemas de técnico e de um baita azar dos Falcons de viradas e tudo mais. 0-5 é muito triste. Vamos falar dos Panthers, que resiliência de eles estarem bem mesmo sem o Christian McCaffrey, o Robbie Anderson, wide receiver, sendo importante demais para a equipe, isso é muito legal. Talvez uma das maiores surpresas da rodada. Golim, você é hater, eu já sabia que os Raiders estavam voando. Vou explicar por quê. 40-32 para os Raiders, que agora estão 3-2, e os Chiefs com a sua primeira derrota, estão agora 4-1. O pessoal falando que nada pararia os Chiefs. Eu falei, os Chargers já tinham mostrado que eles não são imbatíveis, e os Patriots principalmente, que quase ganharam mesmo tendo Brian Hoyer. E agora os Raiders têm a sua vitória. Primeira vitória dos Raiders no Arrowhead Stadium desde 2012. Derek Carr jogando bem, a defesa dos Raiders aparecendo quando mais precisou, o Josh Jacobs com 2 touchdowns corridos, e aí os Chiefs com dificuldades que já tiveram em outros jogos. O Mahomes com dificuldade para passar, já sofreu para Chargers e Patriots, como eu falei para vocês. O corpo de recebedores dos Raiders voando, e os Chiefs têm coisa pra melhorar, cara, porque o calendário não é fácil pros Chiefs também, e eu tô curioso pra ver como é que vão ser as próximas semanas aí. A questão Raiders ganharam de Chiefs, Chiefs ganharam dos Patriots, Patriots ganharam dos Raiders. O que isso significa? Nada. Que se fosse fácil prever, a gente não assistiria, né, Fel? Cardinals ganharam de 30-10 dos Jets, estão 3-2, enquanto os Jets 0-5, mais um time que não ganhou nada ainda. Primeira vitória dos Cardinals fora de casa contra os Jets desde 1975, e já tivemos vários técnicos demitidos nessa temporada, alguns, né? E os Jets ainda com Adam Gase. O ataque dos Jets está em último ou penúltimo em basicamente toda a estatística de ataque que você quiser ver, e a defesa também não é nada disso, então o time é realmente péssimo. Joe Flacco titular, longe de ser o maior problema do time, mas já é uma perda não ter o Sam Darnold, mas os Jets estão muito ruins, a verdade é essa, e os Cardinals no meio termo, né? Ganharam, perderam, ganharam, e agora ganharam. Vamos ver como é que vai ser no futuro.
Steelers. Só digo isso pra vocês. Por muito pouco a capa do vídeo de hoje não foi o Chase Claypool. É porque realmente a história do Alex Smith, o Russell Wilson, ficou nessa disputa pra ver quem seria a capa aí. Mas meu Deus, pra mim os Steelers são o time a ser batido na AFC. Junto com outros, realmente é verdade. Mas com a queda dos Chiefs, já é pesado. Os Bills realmente jogando muito. Mas os Steelers, eles têm um domínio que é absurdo. E esse domínio realmente foi mostrado um pouco menos nesse jogo, com a vitória de 38-29, o jogo tava pegado por um bom tempo aí. Steelers 4-0, Eagles 1-3-1. É o primeiro 4-0 dos Steelers desde 1979, quando os Steelers eram famosos pela cortina de ferro. Excelente grupo dos Steelers ali. O Wentz sacado 5 vezes, a defesa dos Steelers tá realmente muito forte, e a linha ofensiva dos Eagles já não é a melhor do mundo, assim, apesar de ser interessante. E o Wentz ainda segura bastante a bola, sacado 5 vezes. Big Ben com mais um jogão, e como eu falei, o destaque vai pro Chase Claypool, wide receiver calouro, um dos melhores do ano, com 4 touchdowns, se torna um dos principais wide receivers da NFL. E é como eu sempre falo pra você, tem times que tem peças que sempre vão ser boas. Parece que os Steelers sempre vão ter bons wide receivers, não é possível, cara. Os Steelers, pra mim, como eu disse, o time ia ser batido. Minha única preocupação aí é o Eric Ebron. Eu gosto muito do Eric Ebron. O cara é maravilhoso desde a época dos Colts, mas desde a época dos Colts sofria com drops, sofreu com drops nesse jogo mais uma vez e com fumble também. Tô curioso pra esse time dos Steelers no futuro, e os Eagles, que tristeza. Os Rams ganharam do Washington por 30-10, o Washington realmente é um dos times mais fracos da NFL nesse momento, e os Rams, olha só, de pouquinho em pouquinho, 4-1, cara. Os Rams, como sempre, com bons corredores, é o que eu sempre falo de times com posições boas. E 2 touchdowns pro Darrell Henderson, perderam Todd Gurley e parece que tá tudo tranquilo, a verdade é essa. O Washington o Washington sem o Dwayne Haskins... testaram seus 2 reservas, o Kyle Allen e o principal destaque aí, pra mim, dessa semana inteira, Alex Smith. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a história do Alex Smith, o cara que quase morreu e voltou pra jogar na NFL, e Alex Smith de volta. Teve um desempenho bem tímido, pelo menos por enquanto, acredito que ele vai ser o titular aí nas próximas semanas, junto com o Kyle Allen. Só me deu dó de ele ser sacado 6 vezes, velho. Caraca, que medo do Alex Smith voltando agora e já sendo sacado, segurando o Aaron Donald nas costas, cara. Inclusive o Aaron Donald com 4 sacks, e eu tenho que dar o destaque aqui também pro Jared Goff. Eu sou um hater dele, eu digo que ele tem habilidade, mas eu não acho que ele é bom o suficiente pra ser o protagonista, que mesmo que o técnico seja um cocô, ele brilha. Não acho que ele seja esse tipo de cara, mas ele tá jogando bem e sendo consistente a temporada toda. Palmas aí pro Jared Goff. E que da hora ver o Alex Smith voltando. Pra mim, o troféu de Comeback Player of the Year já tem um dono fácil. Ravens, quando começam bem, dominam o jogo. 27-3 contra os Bengals, Ravens 4-1 e os Bengals 1-3-1. O Lamar é dominante contra oponentes da AFC Norte, a gente sabe disso, mas eu tô bastante curioso pra disputa contra os Steelers. Ravens e Steelers é um baita jogo que eu tô esperando. E é bizarro, como eu disse pra vocês, como os Ravens dominam quando começam bem. Burrow foi sacado 7 vezes, culpa dele, culpa da linha ofensiva, culpa da linha defensiva dos Ravens, tudo isso junto. E aí, falando da defesa dos Ravens, Patrick Quinn e Marlon Humphrey jogando demais. Texans finalmente com a sua primeira vitória, e pelo amor de Deus, já era pra isso ter acontecido. Os Jaguars realmente começaram bem, mas não estão nada bem agora, cara. Jaguars 1-4, também Texans 1-4, os Texans ganharam de 30-13, Gardner Minshew com quase 50 tentativas de passes e só 13 pontos, o que é um problema bem grande. Os Jaguars estão com vários problemas em vários setores da bola. 2 interceptações pro Deshaun Watson, mesmo assim conseguindo avançar em campo, fez 3 touchdowns, maravilha. Agora sim, talvez a maior surpresa da rodada. Os Dolphins ganharam dos Niners e ganharam bonito, 43-17. Os Dolphins agora 2-3 e os Niners também 2-3. Quem diria que os Dolphins e os 49ers teriam o mesmo desempenho? Mostert e Garoppolo voltaram, e sabe o que isso fez com os Niners? Nada, o time foi uma tristeza. Jimmy Garoppolo foi tão mal que trocaram no intervalo, entrou o CJ Beathard, foi melhor que o Garoppolo
isso não era muito difícil. Mas na boa, vitória mágica com o jogaço do Fitzmagic, que realmente teve um jogo quase perfeito, respondendo mais uma vez, por que o Tua não joga? Por causa disso, velho, o cara é bizarro. Maior número de pontos marcados nos últimos 5 anos pra Miami, jogaço de Miami, no ataque e na defesa, realmente foi incrível, e os 49ers com muitos e sérios problemas. Esse jogo eu tava curioso, cara, os Browns ganharam e ganharam vitória de gente grande contra os Colts, 32-23, os Browns agora 4-1, os Colts 3-2. Ganhar dos Colts não é fácil, a defesa dos Colts tem nomes muito interessantes, o último 4-1 dos Browns foi em 1994, torcida de Cleveland tá voando de felicidade. O Rivers teve um jogo ruim, e eu falo desde o ano passado aqui, que pros Colts irem bem, o seu quarterback tem que ir bem, cara. E mesmo tendo uma linha ofensiva maravilhosa, o Rivers não teve um bom jogo. Os dois times cometeram erros, cara, mas os Browns aproveitaram melhor as oportunidades e realmente foram muito bem. Tô muito curioso pra ver os próximos jogos dos Browns, que estão numa divisão bem difícil. Como eu falei no vídeo de ontem do Dak Prescott, os Cowboys jogaram contra os Giants, ganharam de 37-34 com um field goal no final. O jogo tava 17-3 em um dado momento para os Giants e os Cowboys viraram. A parte triste aí, a lesão do Dak Prescott, que quebrou o seu tornozelo em vários lugares ali e tá fora da temporada, uma pena gigantesca, de gigantesca mesmo. Andy Dalton titular, e um jogo como esse é sempre pegado, o jogo de divisão. Teve erros tanto do Daniel Jones quanto do Andy Dalton, mas a vitória acabou indo para os Cowboys, que estão 2-3, Giants 0-5. Fechando o domingo, os Seahawks enfrentaram os Vikings e que sofrimento, hein, torcida de Seattle? Precisava ser desse jeito, cara? 27-26 para Seahawks, que estão 5-0, nenhuma derrota até agora. Quem assistiu os jogos sabe que teve alguns perrengues nesse caminho, mas não importa, o time está invicto e os Vikings 1 vitória e 4 derrotas. O jogo ficou para a última posse e a conexão sempre excelente do Russell Wilson pro DK, mágico, simplesmente mágico. Golim, como é que já passaram 5 semanas e o Russell Wilson ainda não apareceu na capa de nenhum vídeo? Sinceramente, vou falar a verdade, ele já podia ter aparecido várias vezes, eu tô guardando, porque o Russell Wilson tá quase ó com cura, assim, o cara tá sempre tendo um desempenho maravilhoso, então relaxa que ele vai aparecer na capa às vezes. Do outro lado, eu sempre falo que o Kirk Cousins não é o quarterback que Minnesota merece. Torcedores dos Vikings ficam pistola comigo. Golim, você reclama do Cousins, o cara é bom. Eu não acho, cara. Eu acho que quando mais precisa ele não vai bem. A gente vê que o Seahawks tem um tempinho ali de relógio e fala... não tem outro quarterback que eu queria agora. O Kirk Cousins é tipo, ele vai fazer caca. E foi o que aconteceu, cara. Os Vikings realmente tiveram um bom jogo, a defesa foi muito interessante, Dalvin Cook saiu machucado mesmo tendo um jogo interessante, depois ele voltou, mas os Seahawks tiveram dificuldade de pontuar, cara, principalmente no começo. Os Vikings abriram 13-0 aí, excelente, cara, mas levaram a virada, no que... no fim das contas é derrota para um, vitória para outro. Destaque aí pro Adam Thielen, que teve 2 touchdowns, o DK também mesma coisa, jogaço aí de algumas peças individuais dos dois times. Fechando com o Monday Night Football, não, porque tivemos jogos na terça, um jogo na terça na verdade, mas o Monday Night Football foi muito bacana entre Chargers e Saints, com a vitória do Saints na prorrogação, 30-27, o Saints agora 3 vitórias, 2 derrotas, assume a liderança da divisão porque ganharam confronto contra o Buccaneers, e os Chargers 1-4, a defesa dos Chargers fez um baita jogaço, o jogo chegou a estar 20-3 para os Chargers, e quando acontece isso, a defesa tá voando, o ataque tá voando, e leva a virada, é muito comissão técnica. O técnico Anthony Lynn pra mim tem culpa nessa situação. Jogaço do Justin Herbert com 4 touchdowns, recorde pro calor do Monday Night Football. Eu já tinha falado pro Greter, o meu editor, faz a capa com o Herbert. Só que aí foi pra prorrogação, o Michael Badgley, o kicker dos Chargers, errou o field goal, foi na trave, o jogo foi pra prorrogação, os Saints marcaram field goal, os Chargers foram turnover on downs, então eu falei, Gretão, com o final desse não tem como colocar o Justin Herbert na capa, então realmente a gente mudou no finalzinho ali. E meus amigos, a semana 5 acabou com um jogo muito bacana, velho. Eu fiz o pré-jogo ontem, pra variar eu errei, porque eu falei que os Bills iam ganhar o jogo. E é óbvio que essa é a graça de assistir a NFL, a gente não sabia o que vai acontecer. As casas de apostas davam a vitória aí
pros Bills e os Titans dominaram o jogo. Teve Derrick Henry empurrando o Josh Norman, que eu acho que ele tá voando até agora. Teve Ryan Tannehill fazendo não só touchdown passado, como touchdown corrido. E que jogaço, cara. De verdade, a única decepção pra mim foi os Bills. O Josh Allen cometeu erros aí. E a defesa dos Titans impediu os Bills de big plays, cara. Não teve aqueles passes absurdamente longos do Josh Allen. Não teve corridas absurdas do Devin Singletary. Então, realmente, que vitória com V maiúsculo dos Titans, que são um dos únicos 4 times invictos até esse momento na NFL. Estão 4-0 e os Bills agora 4-1, que ainda é um desempenho maravilhoso. Vamos ver como é que isso continua, mas realmente o jogo foi muito da hora. Na semana 6, por termos tido jogo na segunda e na terça, não teremos jogo na quinta-feira, mas teremos 2 jogos na segunda-feira. 4 times descansam essa semana por enquanto, porque com os casos de Covid pode ter mais mudanças, né? Além das várias que tivemos nessa semana, vendo aqui o Golim Sports, você sabe tudo de mais atualizado. Las Vegas, New Orleans, Los Angeles Chargers e Seattle Seahawks descansam essa semana. Uma pena, 4 times muito divertidos de se assistir, mas a semana 6 tem vários destaques. O Brady enfrenta o Rodgers às 5 horas da tarde do domingo, 2 jogos desse horário e o outro é Jets e Dolphins, então foca no Rodgers contra o Brady, que vai ser bacana. Mahomes enfrenta a defesa dos Bills na segunda-feira às 19 horas da noite, 7 horas da noite. O Sunday Night Football da semana 6 é Rams e 49ers, bem bacana. E tem Browns e Steelers, um jogo que eu tô muito curioso pra ver se os Steelers perdem a invencibilidade. Então, pra encerrar o vídeo aqui, a gente só vai falar sobre como tá a classificação das divisões da NFL, pra gente ver que times estão em primeiro, que times estão em segundo, não sei o que. Com a vitória dos Titans ontem, os Bills seguem em primeiro na AFC East 4-1, com o Patriots 2-2, os Dolphins 2-3 e os Jets em último 0-5. Na AFC Norte, os Steelers lideram, mas essa divisão tá incrível, porque Steelers, Ravens e Browns com 4 vitórias, os Steelers em primeiro porque não perderam ainda, e os Bengals em último 1-3-1. Os Titans com a vitória ontem agora lideram a divisão, olha que demais, 4-0, Colts em segundo 3-2 e aí Texans e Jaguars 1-4. A AFC West tem os Chiefs em primeiro 4-1, Raiders 3-2 e Broncos e Chargers 1-3 e 1-4. Se os Chiefs perdem o próximo jogo e os Raiders ganham, cara, os Raiders ficam em primeiro por ter ganhado dos Chiefs no confronto direto. Na NFC, começa com a NFC East, que é uma tristeza. Todos os times com mais derrotas do que vitórias. Os Cowboys lideram com 2-3, os Eagles 1-3-1, o Washington 1-4 e os Giants 0-5. A NFC Norte também tá bonita, com 2 times com 4 vitórias, os Packers e os Bears 4-0 e 4-1, e os Lions e Vikings 1-3-0 e 1-4 aí. Muitos times acabaram pegando semana de folga muito cedo e tudo mais, né? NFC South tá uma loucura, com Saints, Buccaneers e Panthers 3-2, olha esse Panthers que legal, e os Falcons 0-5 com técnico demitido, vamos ver como é que vai ser. NFC West, Seattle lidera 5-0, Rams 4-1, Cardinals 3-2 e quem diria os 49ers em último, 2-3 apenas. Meus amigos, esses vídeos de resumo da rodada dão um trabalho desgraçado e a minha parte do trabalho é grande, mas eu quero mandar um shout-out aqui pro editor do Golim Sports, que é o Gretão. É ele que põe essas animações maravilhosas, esses lower thirds que aparecem na tela, todos os placares e tudo mais. O cara é sensacional e a melhor forma de agradecer a mim e ao editor é dando um like aí embaixo, se inscrevendo no canal, me seguindo nas redes sociais e acompanhando o Golim Sports, que eu sei que vocês sempre fazem. Muito obrigado mesmo e continue acompanhando o canal, porque tem vídeo praticamente todo dia. A gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!